Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 177. Deuses externos. Havia inúmeros deuses com vários nomes na Terra, mas, até onde Surro sabia, não existia nenhuma divindade com esse nome, exceto por um. Itarim. Parece que os apóstolos de Itarim começaram suas atividades na Terra de verdade. Beru estreitou os olhos, encarando a tela onde o nome estava exibido. De acordo com nossa investigação, a mansão de Christopher Reed parece ter sido usada como um templo para o culto da religião estrangeira. Um templo? Isso significa que havia outro apóstolo de Itarim lá? Não acreditamos que sim. Parece que o apóstolo de Itarim possuía apenas o corpo de Christopher Reed. Os outros eram meros seguidores. Surro notou algo estranho nas palavras de Laura. Você disse parece? Não tem certeza? Sim. Os outros foram todos mortos na batalha contra nosso chefe, então não pudemos confirmar. Mas o estranho é que Christopher Reed parecia ficar mais forte cada vez que matava um de seus supostos seguidores. Uma situação semelhante ao tirano louco. Ezil, que ouvira em silêncio com os braços cruzados, mudou de expressão. Parece que nossos demônios estão sendo diligentemente criados em algum lugar. Por várias razões. Ezil Hadiru, a única nobre demônio, cerrou os dentes com indignação. Quem fazia a poeira estelar eram demônios, e seu ingrediente principal era sangue demoníaco. Em resumo, a religião estrangeira estava explorando demônios para seus próprios propósitos. E isso era, sem dúvida, para encontrar vasos que possam aceitar o poder de Itarim e transformá-los em peões. E os candidatos mais adequados seriam aqueles que foram caçadores de nível nacional em suas vidas passadas. Surro olhou para Ezil e Lin Do-gyun e disse: Ezil, seus demônios subordinados ouviram algo sobre o tirano louco? Nada útil. Eles nem sabiam que ele era um apóstolo de Itarim, mas, por via das dúvidas, vou perguntar de novo. Ok, deixo isso com você, e Do-gyun. Sam? Por favor, investigue masmorras com monstros do tipo demônio para nossas próximas incursões. Se vasculharmos bem a Coreia, devemos encontrar algo. Entendido. Surro decidiu erradicar todas as fábricas de demônios na Coreia desta vez. Se fizessem isso, algo certamente apareceria, fosse um apóstolo de Itarim ou a religião estrangeira. Laura, você tem mais informações sobre a religião estrangeira? Sim. Ainda estamos investigando, mas eles parecem ser uma organização secreta cuja verdadeira natureza é difícil de discernir. Se fossem apenas um culto comum, teriam muitos seguidores visíveis. Então vamos inverter a ordem. Inverter? Surro relembrou a conversa de Christopher Reed com o terapeuta. Se suas palavras fossem verdadeiras, eles o abordaram primeiro. Então, era provável que fizessem o mesmo com outros. Eles já poderiam estar à espreita, esperando uma oportunidade. Se ficarmos perto de caçadores que possam ser alvos e os vigiarmos, algo pode aparecer, certo? É verdade. Mas o problema é que nossa guilda Scavenger não está em posição de interferir nos assuntos de outros países. Como Thomas Andre havia dito diretamente a Surro, a guilda Scavenger precisava ficar embaixo por enquanto. Mas Surro não pretendia ficar parado. Tenho outra maneira. Você está planejando ir pessoalmente? Não, tenho alguém para enviar. Ele respondeu com um sorriso. Surro, obrigado pelo convite. Este é um presente de casa nova. Como você chegou tão rápido? Corri a toda velocidade, porque o Surro é meu amigo. Ryu Singh, um caçador classe B da guilda Azura, correu para o escritório da guilda Wujin assim que recebeu a ligação de Surro. Com as mãos cheias de presentes, ele cumprimentou Laura calorosamente e falou sobre sua situação recente. Estou encarregado de comprar armas de ferreiros coreanos e enviá-las de volta para a guilda. Ryu Singh, que havia sido rebaixado para a Coreia e falhado em recrutar Surro, não desistira e agarrou uma nova oportunidade. As armas coreanas são de qualidade excepcional. Ouvi dizer que a Associação de Caçadores da Coreia está apoiando-os, o que é incrível. Seu coreano havia melhorado ainda mais. Mas por que você me chamou? Ryu Singh não achava que Surro o chamaria sem motivo. Além disso, com Laura da guilda Scavenger presente, seu instinto comercial o fez adivinhar o propósito de Surro. É sobre a poção da Floresta do Eco? Quase. Ryu Singh,
Queremos começar a vender a poção de desintoxicação para a Guilda Azura. Laura entregou-lhe um contrato, propondo formalmente o negócio. Após dar uma olhada, ele acenou com um sorriso brilhante. Estou definitivamente interessado em uma oferta tão boa. Mas o que é esse requisito? O mestre da guilda tem que experimentar pessoalmente? Sim, é parte da nossa estratégia de promoção. Nossa poção de desintoxicação ainda não foi amplamente divulgada, então o fato de alguém como o mestre da guilda Asura tê-la bebido pessoalmente teria um grande impacto promocional. Isso faz sentido. Os olhos de Ryu Singh brilharam ao concordar com a explicação de Laura. Ele já havia ido à masmorra glacial com eles, então sabia muito bem sobre a eficácia da água da floresta do Eco. Esta é uma grande oportunidade de negócios. Com certeza vou ser promovido desta vez. Você nem está mais escondendo suas verdadeiras intenções. Hahaha. Ryu Singh riu alto e então contatou o mestre da guilda Asura, conseguindo a confirmação dos requisitos. E ele assinou todos os contratos que Surro e Laura apresentaram. Este negócio é extremamente importante, então vou ter que ir à guilda pessoalmente. Ryu, já que você vai, pode me fazer um favor? O que é? Você me confiou um negócio tão grande, então farei qualquer coisa por você, Surro. Tome cuidado com seu mestre da guilda. Nosso mestre? Por quê? Ryu Singh parecia confuso com as palavras estranhas, mas o olhar sério de Surro não permitia que ele as descartasse como bobagem. Surro relembrou as informações que ouvira de Beru. Havia um total de 5 caçadores de nível nacional na linha do tempo anterior. Excluindo um curandeiro, os nomes dos 4 que usavam a autoridade dos regentes eram Thomas Andre, dos Estados Unidos, Christopher Reed, dos Estados Unidos, Liu Zhigang, da China, Siddharth Bakshan, da Índia. Os 2 primeiros já haviam sido resolvidos, restando apenas 2 para verificar. E o primeiro que Surro focou foi justamente o 4, Siddharth Bakshan, da Índia. Ele era o mestre da Guilda Azura. Uma organização misteriosa chamada Religião Estrangeira pode ter se aproximado do seu mestre, Siddharth Bakshan. Religião Estrangeira? O que é isso? Lembra do que aconteceu com Thomas Andre na masmorra glacial? Tendo vivido aquela situação juntos, nenhuma explicação adicional era necessária. Lembrando da imagem de Thomas Andre se transformando em um dragão de gelo gigante e causando destruição, Ryu Singh ficou com uma expressão preocupada. Você está dizendo que nosso mestre pode acabar assim também? Nada é certo ainda. Então, quando você voltar para a guilda, pode verificar como ele está? Claro, mas você deve saber que eu respeito muito nosso mestre. Ryu Singh se gabou confiantemente e levou um grande suprimento da poção de desintoxicação para dar a Siddharth Bakshan. Enquanto isso, o olhar de Surro pousou brevemente em sua própria sombra. Kira, siga-o. Swoosh, sua sombra se alongou, e o assassino das sombras, Kira, deslizou para a sombra de Ryu Singh. Vendo isso, os olhos de Surro brilharam. Era uma oportunidade para usar a nova habilidade que adquiriu após completar a missão que seu pai lhe dera. O quê? Você encontrou um ovo de dragão? Quando Surro entrou na masmorra das sombras com o ovo de Kamish, o mais surpreso foi a rainha abelha, Arsha. Sim, minha mãe o encontrou no túmulo dos dragões furiosos e o enviou para mim. Meu Deus, é real! Arsha sentiu um calafrio ao olhar para o ovo na mão de Surro. Embora fosse pequeno demais para ser um ovo de dragão, a energia draconiana que emanava dele era real. Essa energia estimulava continuamente seus instintos de sobrevivência. Ela olhou para o ovo de Kamish com uma expressão inquieta e perguntou: Por quê? Você trouxe algo tão perigoso para cá? Surro encolheu os ombros e respondeu: Claro que trouxe porque é perigoso. É seguro aqui, não é? Como minha mãe disse, será mais seguro aqui do que no túmulo dos dragões furiosos ou na terra. Além disso, mesmo que algo aconteça aqui, no pior dos casos... O olhar de Surro se voltou para o lado enquanto ele falava. O monstro crocodilo gigante, Amut, estava lá, mostrando os dentes com um sorriso feroz. No pior dos casos, eu posso simplesmente comê-lo, certo? Este é definitivamente o lugar perfeito. Era muito reconfortante. Surro acenou satisfeito. Mas não coma de verdade.
Este ovo pode ser o último descendente da raça dos dragões. Beru também concordou com as palavras de Surro e acenou. É muito provável. O Imperador Dragão levou todos os seus dragões para a guerra naquela época. Ele franziu a testa, relembrando a terrível guerra. Antares, o Imperador Dragão, o monarca da destruição, o rei dos dragões, era o único monarca que já superara o monarca das sombras, Sung Jin-woo. Ele era o mais forte e indiscutível da raça dos dragões. E os dragões que liderava também eram um exército invencível, cada um possuindo imenso poder e magia. O Imperador Dragão era a verdadeira encarnação da destruição, disposto a abraçar até sua própria morte pela guerra. Um turbilhão de sangue, gritos, loucura e devastação. Por isso, Sung Jin-woo atacou seu exército ainda mais implacavelmente. Olhando para trás, o poder do monarca da destruição era ainda mais impressionante. Na época, o exército das sombras liderado por Sung Jin-woo já havia absorvido as forças de todos os outros monarcas. Ainda assim, o Imperador Dragão travou uma batalha feroz contra esse exército imortal até o último momento. Claro, Sung Jin-woo acabou vitorioso, mas era inegável que os dragões eram a raça mais forte. Embora o renascimento do descendente do Imperador Dragão seja um pouco perturbador, bem, se o criarmos como um animal de estimação desde jovem, não deve haver problemas. Dizendo isso, Surro olhou para o lobo que estava ao seu lado. O lobo da presa Grey, domesticado pelo sistema de pets. Sniff, 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 sniff. Diferente de Arsha, ele estava ocupado enfiando o nariz no ovo de Kamish e cheirando-o com olhos brilhantes. Lick, lick, lick. Ele até lambeu o ovo. Enquanto isso, sua cauda balançava animadamente, tornando-o uma visão interessante. Não parecia que ele queria comê-lo, mas sim que havia encontrado um novo brinquedo divertido. Por via das dúvidas, vou construir um ninho aqui. Arsha começou a construir um ninho para o ovo de Kamish, em um canto da pirâmide de Amut, usando suas abelhas operárias. Buzz! Embora fosse chamado de ninho, era essencialmente uma prisão para confinar o monstro que poderia chocar dele.